Olá a todos do sétimo ano, a nossa aula de hoje de revisão. Então, todos esses temas que estão no nosso slide, eu irei aqui relembrá-los, mas de forma muito mais resumida. Então vamos nessa. Bom, nos nossos primeiros vídeos nós abordamos sobre as reformas protestantes, reformas religiosas. Se eu falar reformas religiosas, podem ser as reformas protestantes e também a reforma católica, que se encaixe aí. E não foi apenas uma reforma protestante, por isso que são reformas protestantes. No caso, a primeira foi de Martinho Lutero, ou seja, a reforma luterana. Depois teve de Calvino, a reforma calvinista. Teve a reforma anglicana com o rei Henrique VIII e etc. Mas vamos entender um pouco mais dessa Europa aí no século XVI. Bom, a igreja ela estava sofrendo uma crise muito grande nesse período. E muitas pessoas, e até mesmo pessoas que vieram antes de Lutero, começaram a questionar essa igreja, começaram a fazer críticas a essa igreja. Quais eram essas críticas? Primeiro, venda de cargos. Cargos da igreja eram vendidos, por exemplo, padre, bispo, arcebispo. As pessoas compravam a fim de ter um status, a fim de soar bem na sociedade. Outra questão também, o despreparo intelectual era uma crítica feita. Por quê? Muitas pessoas que compravam cargos, elas não tinham preparo, o estudo para exercê-lo, não tinham a vocação para fazer aquilo. Então elas compravam mesmo a fim de querer ostentar esse cargo. Então eles criticavam. Só para a gente lembrar, a maior parte aí dessas pessoas que viviam na Europa, elas não sabiam ler e nem escrever. Isso estava em função da igreja, ou seja, os sacerdotes sabiam, mas também existiam sacerdotes que não sabiam ler e escrever. Outra questão, a riqueza. Muitas pessoas que morriam deixavam terras para a igreja. Então ela se tornou uma grande detentora de terras nessa Idade Média. Bom, vimos que Lutero foi um monge da ordem de Santo Agostinho. Ele questionou inicialmente a venda de indulgências, que seriam aí a venda de perdão divino, de perdão do próprio Deus, podemos assim dizer. Então, inicialmente, ele questionou isso e depois ele elaborou seus 95 pontos, 95 ideias que eram contra a Igreja Católica na época. Só para lembrar, Lutero foi o primeiro que questionou de fato o Papa, que significa pai espiritual. Os outros que vieram antes dele não questionaram o Papa, e assim ele o fez. Algumas ideias de Lutero, ou doutrina, justificação pela fé. As pessoas são perdoadas, são justificadas pela fé. Elas não precisam comprar assim indulgências, não precisam comprar pelo perdão divino, e sim através da fé ela consegue esse perdão. Então Lutero pensava dessa forma. Sacerdócio universal. As pessoas não mais precisariam de bispos, padres, para fazer mediação entre elas e Deus. Uma única pessoa, ela poderia, sim, com a sua fé, entrar em oração, entrar em uma prece e tendo esse contato direto com o sagrado, com Deus, com o divino. O livre exame das Escrituras. Para Lutero, as pessoas deveriam ter acesso à Bíblia, a fim que elas pudessem crescer na fé. De modo que, com as reformas protestantes, houve um processo muito grande, um avanço em relação à alfabetização. As pessoas começaram a ser alfabetizadas através dos estudos das Escrituras, ou seja, da Bíblia. Bom, indo agora para a Suíça. João Calvino era um francês, saiu da França por perseguições religiosas, e na Suíça ele assim começou a pregar as suas ideias também. Algumas ideias eram parecidas com as de Lutero, outras nem tanto. Uma das questões aí que se destacam é a questão da predestinação. A predestinação, aí no ponto de vista de João Calvino, era que Deus escolheu alguns para a perdição eterna e outros para a salvação eterna. E, logicamente, ele trouxe uma questão muito importante para os burgueses na época. Por quê? Ele dizia que um sinal aí da graça divina na vida do sujeito, de um indivíduo, de uma pessoa, seria a pessoa gostar, ter essa predisposição para trabalhar, gostar desse trabalho e ter aí uma prosperidade material. Então os burgueses gostaram muito disso e começaram a usar essas ideias de João Calvino. Indo agora para a Inglaterra, o rei Henrique VIII ele fundou a sua religião
por questões pessoais, ele queria se separar da sua esposa e casar com a sua amante, a Igreja Católica não deixou, ele assim o fez, e ele se tornou chefe da Igreja da Inglaterra. Então lá na Inglaterra, essa reforma aconteceu de cima para baixo. O rei determinou que seria o chefe da Igreja da Inglaterra. Tem uma imagem com alguns reformadores, Henrique VIII, Lutero, Calvino e etc. Bom, Contra-Reforma. A Igreja Católica ela respondeu a tudo isso que estava acontecendo. Só para a gente lembrar, inicialmente Martinho Lutero não queria sair dentro da Igreja Católica, mas ele assim teve que o fazer. Bom, a Igreja Católica reconheceu ali que de fato existiam alguns problemas e eles procuraram fazer mais uma reforma, que pode ser chamada de Contra-Reforma, uma resposta às reformas protestantes, ou mesmo reforma católica. O objetivo era corrigir os erros que a Igreja estava vivendo. Então eles reconheceram que as indulgências, essa venda aí do perdão de fato era uma questão muito escandalosa e errada. E o Papa Paulo III ele convocou um concílio, uma assembleia, uma reunião de sacerdotes, bispos, arcebispos, para discutir todas essas questões. Numa cidade chamada Trento, ao norte da Itália. Por isso que é Concílio de Trento, uma reunião que aconteceu lá para resolver esses problemas. E eles elaboraram uma série de instrumentos a fim que eles viessem realmente voltar para os primeiros passos da instituição católica, para os primeiros passos ali da fé, vamos dizer assim, mais pura dessa igreja. Então, o primeiro instrumento foi espalhar a fé católica, a pregação da igreja católica, além da Europa. Outro instrumento, a Inquisição, que era um tribunal. E o outro instrumento aí também, eles criaram o Index, que era uma relação de livros proibidos que as pessoas não poderiam ter acesso, de Lutero, Calvino e etc. E entre outras coisas que esses instrumentos e essa Contra-Reforma proporcionaram para os católicos. Tem uma imagem do Papa Paulo III. Bom, depois caminhamos para a formação dos Estados Nacionais. Vimos que nesse século XVI houve um grande fortalecimento dos reis, também por causa das reformas protestantes. Os reis passaram a cobrar mais impostos ainda, criaram moedas específicas, exércitos próprios, e muitos pensadores vieram para justificar os poderes nas mãos dos reis, poder político, econômico e etc. Então, nessa Europa eles viviam em feudos, ou seja, espaços de terras. Cada um vivia na sua terra, na sua parte de terra. Então, com essa formação dos Estados Nacionais, eles buscaram unificar esses territórios a fim de ter um rei específico governando sobre eles. E o sistema econômico que eles usavam era o mercantilismo. A gente citou algumas características, o metalismo, o rei buscavam ali metais preciosos, balança comercial favorável, eles deveriam exportar mais, vender mais do que importar, do que comprar, e etc. Alguns teóricos do absolutismo, nós vimos, alguns pensadores que vieram justificar essas ideias, Thomas Hobbes, Jacques Bossuet, Nicolau Maquiavel e Jean Bodin, cada um tinha a sua justificativa. Uns tinham uma justificativa mais religiosa, outros tinham uma justificativa mais racional. E por fim, a gente vai para o período pré-colonial, de 1500 até 1532. Porém, antes desse período pré-colonial, aí na América Portuguesa, quando os portugueses aqui de fato chegaram, existiu a expansão marítima, que também pode ser chamada de grandes navegações. Vimos que os portugueses foram os primeiros, conquistando ali em 1415 a cidade de Ceuta, ao norte da África, e foram fazendo outras conquistas, porém a gente não viu conquista após conquista. Depois a gente viu em 1500, quando eles chegaram aqui com o navegador Pedro Álvares Cabral, nas terras que depois se chamariam de Brasil. Bom, tem uma questão fundamental aí que eu não mencionei, porém a gente vai ver em outras aulas. A questão do encontro entre dois mundos, os portugueses com os indígenas. Na aula passada eu chamei muito mais atenção para a questão econômica. Os portugueses se deram bem, a extração do pau-brasil e tal. Mas eu não falei desse contato que a gente vai ver em outras aulas com mais detalhes. Quando os portugueses chegaram, eles trocavam aquilo que eles tinham
logicamente pela extração desse pau-brasil, porque o objetivo dos portugueses era encontrar metais preciosos na América. Eles não encontraram de início, e sim encontraram esse pau-brasil, que foi o primeiro produto explorado na América Portuguesa. Só para a gente lembrar, a América Portuguesa, a parte da América que os portugueses conquistaram. Então os indígenas, eles que faziam os cortes dessa árvore de pau-brasil, e assim os portugueses trocavam através do escambo com coisas para esses indígenas, como espelhos, facas, tecidos e etc. Então os portugueses começaram a explorar a mão de obra, o trabalho indígena dessa forma. Bom, passados aí esses 32 anos, a coroa, ou seja, Portugal, o rei e todos aqueles que lhe obedecem, decidiram colonizar o Brasil. Porque outros povos já estavam no litoral brasileiro, estavam de olho nesse pau-brasil que servia para quê? Construção civil de casas, construção de imóveis, a coloração vermelha da tinta da seiva servia para pintar o tecido das roupas dos nobres e etc. Então, a coroa de fato decide colonizar esse Brasil neste período, depois de 32 anos da chegada deles no nosso território. Está aí uma árvore de pau-brasil. E fim.